Olá, você que é do curso UEMA, sou o professor Charles de Biologia e vim aqui para resolver com vocês a prova da UEMA de 2020, né, de Biologia. Lembra que são 20 questões de ciência da natureza, não é? Dessas 20 questões pega tanto ciência da natureza como matemática, como foi, né, na prova anterior. E dessa prova, 6 questões dessas 20 eram de biologia. A primeira questão de biologia era a questão 42, e aí ela é de fisiologia, trata de um conteúdo específico de sistema circulatório. Dá uma olhada na questão para a gente ler junto. Leia o texto sobre o problema de circulação sanguínea, que atinge muitas pessoas. A má circulação do sangue é uma das causas mais comuns de inchaço nas pernas, nos pés e nos tornozelos, e geralmente surge no final do dia em adultos, em idosos ou em grávidas. Embora não provoque dor, pode causar um ligeiro desconforto, semelhante a ter os pés mais pesados ou cheios de líquido. A má circulação é um processo natural que surge devido ao envelhecimento das veias, né, que se tornam menos capazes de empurrar o sangue de volta para o coração, né? Tem uma dica aí, no caso, no texto. E por isso, o líquido vai se acumulando em excesso nos pés e nas pernas. De acordo com o texto, a assertiva que justifica, considerando os princípios da física, o que acontece com a circulação humana é... Aí, voltando comigo rapidinho, só para eu poder te explicar. Lembra que o sangue que sai do coração só sai por artéria, tanto o que sobe, né, pelas carótidas, quanto as ramificações que descem da aorta para o restante do corpo. Chega na extremidade, esse sangue extravasa na região de capilares, são os vasos mais fininhos. Então vem artéria, arteríola, capilar. Extravasa nutriente, pega excreção. Esse líquido com excreção, ele tem que subir pela veia, né? Então ele tem que subir pela veia até o coração. Então o sangue sai por artéria e o sangue volta ao coração sempre por veias, né? É um conceito básico, uma regra básica que tu aprende no sistema circulatório. Sai do coração por artéria, chega ao coração por veia. Qual é o grande problema da veia? É aquilo que a artéria não tem, que no caso a artéria sofre grande influência dos batimentos na hora de levar o sangue. E a veia, por estar distante, sofre pouca influência dos batimentos e não apresenta uma pressão suficiente para impulsionar esse sangue contra a gravidade, necessitando de 2 auxílios. O primeiro, tecido muscular estriado, esquelético, né? A panturrilha ali, os músculos dos pés vão empurrando, auxiliando. E segundo, ela é dotada de válvulas que só abrem em um único sentido. Uma vez que o sangue passa, essas válvulas vão fechando, vão impedindo o refluxo sanguíneo, correto? Então dá uma olhada nas alternativas comigo. As veias não exercem influência na pressão sanguínea durante o trabalho de trazer o sangue de volta para o coração. Exerce. O sangue empurrado de volta para o coração se refere à incapacidade de vencer o campo elétrico? Não. O sangue, ao realizar o caminho de volta para o coração, não sofre resistência da gravidade. Sofre, é óbvio. E a letra D, as veias não proporcionam uma pressão ao sangue suficiente, no caso, para vencer a força-peso e adquirir energia cinética e potencial gravitacional. Corretinho a letra D. E as veias envelhecidas proporcionam força ao sangue porque descrevem um movimento periódico, já se encontra incorreto. Dá uma olhadinha comigo no quadro, só para fazer um esqueminha. Lembrando que aqui eu teria a estrutura da veia, né, quando ela aparece em provas. E aqui, ó, basicamente, você vê o desenho do músculo, ó, sempre auxiliando. Ó. Tecido muscular, ó. Tecido muscular sempre auxiliando. Ó. Vou botar aqui como se fosse uma representação do tendão, tá aqui, ó. Uma representação do tendão, tá aí. E aqui, ó, nem duvida, é tecido muscular estriado esquelético, que é o que tu vê, localizado na superfície dos ossos, é o músculo de contração, de movimentação. Aqui o outro músculo. E observa que na parede da veia, normalmente você vai ver isso aqui, ó. Quando você vê isso aqui, ó, é válvula, viu? Olha o desenho da válvula, partindo sempre do endotélio, da camada mais interna, abrindo sempre em um mesmo sentido. Lembrando que o sangue faz esse trajeto, ó, saindo sempre da região do corpo, numa prova, ou dos tecidos, e voltando sempre em direção
ao coração, é importante lembrar. Correto? Espero que tenha ficado entendido. Essa foi a primeira questão de biologia. Nós vamos ver a próxima logo na sequência. Voltando aqui, galera, para a gente analisar, né, a nossa questãozinha 51 da prova de biologia da UEMA do ano passado, de 2020. E o tema da questão agora é ecologia, que é um tópico padrão na prova da UEMA. Lembra que aparecem normalmente várias questões de ecologia. E o subtópico aí seria níveis de organização. Lembra que de tanta coisa que pode ser cobrado na ecologia, como cadeia alimentar, teia alimentar, pirâmide ecológica, relações ecológicas harmônicas, desarmônicas, sucessão ecológica, poluição, impactos ambientais no geral, né? Assim, ecologia de populações, a UEMA trouxe para nós níveis de organização, não é? Então você vai lembrar que níveis de organização você estuda no início ali da ecologia, que basicamente a ecologia é aquela ciência que estuda, né, a relação do ser vivo com outro ser vivo e a relação do ser vivo com o ambiente em que ele se encontra. Vamos dar uma olhada na questão, rapidão. Do pequeno micro-organismo invisível ao olho nu, às imensas árvores com mais de 100 metros de altura, todos os seres vivos dependem não apenas da água, do solo e do ar, mas também dos outros seres vivos. A ciência que estuda a relação entre os seres vivos e entre eles e o meio ambiente em que vivem é a ecologia. Ao adentrar no terreno dessa ciência, há uma sequência natural que obedece sucessíveis níveis de organização da vida. Analise a imagem para responder a questão. Tá aí os níveis de organização, indo desde do indivíduo, da espécie, a população, a comunidade, ao ecossistema, até chegar na biosfera. Quanto aos níveis de organização dos seres vivos, dá uma olhadinha, né, no que eu vou colocar no quadro. Você não pode esquecer. A questão traz um conteúdo bem básico de ecologia. E em relação aos níveis, começando da estrutura biológica, menor unidade viva é a célula, em termos de metabolismo, né, morfofisiológico, um conjunto de células, tu aprendeu que formam um tecido, né, desde que elas sejam especializadas e diferenciadas. Vários tecidos formam um órgão, tá aí, ó, um órgão, né, uma estrutura funcional que, unido a vários outros, dá origem, em termos de nível de organização, ao que a gente chama de sistema, tá aí, ó. E vários sistemas unidos vão formando o que a gente chama de organismo, tá aí, ó. É um organismo. Aqui, basicamente, do estudo da citologia, aqui do estudo da histologia, os órgãos e os sistemas do estudo da fisiologia. Poderia até botar aqui de forma isolada do estudo da anatomia e da morfologia. E o organismo, né, todos eles, obviamente, pertencem biologicamente a uma espécie. Não esquecer, grupo de seres com comportamento semelhante, né, isolados reprodutivamente, que cruzam e geram descendentes. Seres da mesma espécie formam na ecologia o que a gente chama de população. Lembra que são da mesma espécie e ocupam o mesmo ambiente. E um conjunto de populações de espécies diferentes dá origem a uma comunidade, que numa prova pode ser chamada de biocenose. Até aí só fator biótico. Se eu pegar fator abiótico junto, aí eu estou me referindo a ecossistema, correto? Então, qual é a diferença entre a biocenose e o ecossistema? Aqui é comunidade. Se é comunidade, eu estou falando de todos os seres vivos que compõem aquele ambiente. Então, só estou falando de seres vivos, nada mais. Aqui não. Aqui eu posso dividir em dois, porque eu considero também um ambiente. Então, entre a comunidade, que é o fator biótico, e entre os fatores físicos e químicos do ambiente, que é o fator abiótico. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra forma o que a gente chama de biosfera. Não esqueça isso, é importante nessa questão que você está vendo aí de novo. Você marcaria aí ecossistema, comunidade não, biosfera, ecossistema não, comunidade, biosfera não, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera, letra E. Espero que tenha ficado entendido e vamos dar uma analisada na próxima questão.
E agora nós vamos analisar a questão de número 52. A questão 52 trabalha outro tópico de ecologia, mas agora voltado para a parte final ali da ecologia, que é a poluição e impactos ambientais. Vamos dar uma olhada na questão? As autoridades tentam evitar o consumo de combustão em nossa sociedade. Leia o trecho acerca de algumas medidas tomadas a esse respeito. Conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, as autoridades de trânsito são responsáveis pela fiscalização de veículos, aplicando penalidades cabíveis aos proprietários de veículos com emissão de poluentes, acima dos níveis previstos pela legislação. Desse modo, são utilizados aparelhos para aferir emissões de poluentes dos veículos, os quais, acoplados ao seu escapamento em funcionamento, medem concentrações dos principais gases resultantes da combustão. No caso aí, o CO2 citado. O acréscimo de dióxido de carbono na atmosfera terrestre potencializa o fenômeno natural denominado de, voltando comigo, é uma questão que tecnicamente você saberia responder tranquilamente e que eu só vou revisar alguns pontos importantes que são necessários a gente lembrar. Quando se trata de impactos ambientais, a questão está trabalhando o tópico de poluição e nem duvida, né? Poluição atmosférica, já que está trabalhando gases poluentes, né? Assim, então lembrar sempre que dentro de poluentes atmosféricos tem monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, gás metano, CH4, os chamados de CF6, tá aí, ó, os CF6. E, por último, vou colocar destacado que na questão está trabalhando justamente o gás carbônico, aquele que muito é falado quando se refere a efeito estufa. Lembrando que o monóxido é derivado de processos de combustão, né? Combustão incompleta, não esquece isso, né? A combustão incompleta, né, de combustíveis fósseis, de querosene, de gasolina, né? A maior concentração dele na atmosfera é por ação antrópica, liberada a partir de descargas de automóveis. Lembrar sempre que o monóxido de carbono é gás poluente, que provoca irritação da mucosa nasal, das superfícies epiteliais do aparelho respiratório, provocando alergia e irritação. Se inalado por longo período, né, pode provocar até desenvolvimento de doenças como bronquite aguda ou bronquite crônica, que é típico de indivíduos que moram em regiões que apresentam alta taxa de poluição. Lembrando que o dióxido de enxofre, de nitrogênio, é muito liberado de forma natural, principalmente por atividade vulcânica, né? Assim, liberado também em descargas de aeronaves, de jatos, de aviões. E o dióxido de enxofre, muito liberado na indústria, é um gás poluente também de ambientes onde existe uma alta atividade industrial. Muito importante lembrar que o gás metano é altamente liberado na pecuária, não é? É gás liberado na pecuária, na criação de gado, principalmente aí, vale destacar, de ruminantes, e também chamado de gás do pântano, muito liberado em processo onde existe, em locais onde existe alta taxa de decomposição. Né? Assim, os CF6 são aqueles liberados por aerosóis, né? Substâncias ou refrigeradores, centrais de ar, que chegam até a atmosfera e atuam diretamente a degradar a camada de O3, perdão, de ozônio. Esses dois estão relacionados diretamente, né, a processos de chuva ácida, sempre importante lembrar. Esse aqui provoca aquecimento da superfície do planeta e está relacionado com efeito estufa, juntamente, né, com o dióxido de carbono, que é liberado da queima completa de combustíveis fósseis, como petróleo, liberado também liberado também nas queimadas, liberado também, aumenta a sua concentração na atmosfera, né, devido a processos de desmatamento, também há que se considerar. Então, muito importante, respiração celular, né, seja anaeróbica, seja aeróbica, também liberando monóxido de carbono, dióxido de carbono, sua concentração está em torno de 0,03% dos gases da atmosfera. A resposta correta, olhando aí a questão, né, é a letra A, onde tem efeito estufa. Tranquilo? Vamos responder a próxima agora?
Já na questão 53, né, dessa mesma prova da UEMA, que é a UEMA 2020, você vai ver que a questão 53 também era uma questão de biologia, estava trabalhando a parte de seres vivos, estava trabalhando a parte de vírus, né, assim? Então vamos dar uma olhada na questão. Olha comigo a questão. As campanhas de vacinação são muito importantes para manter a população livre de surtos de doenças. O sarampo foi considerado uma doença erradicada no Brasil desde 2016, quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, identificou que o país estava há anos sem o registro de casos do vírus do sarampo. Não é assim? A partir de 2018, isso mudou, pois os boletins da OMS advertiram que houve um surto da doença. A volta do sarampo e de outras viroses, como a poliomielite, né, paralisia infantil, está associada à falta de vacinação das crianças em período determinado. Aí tu vê aí uma imagem onde diz que o sarampo voltou a circular no Brasil, campanha nacional de vacinação contra a polio e contra o sarampo, 4 e 18 de agosto, tá aí a data, legal. Aí fala embaixo que a vacinação é considerada a forma mais eficiente de prevenir as viroses. Não é a única, mas obviamente é a mais eficiente. Uma das razões dessa prevenção é o fato de os vírus serem, voltou aqui rapidinho, só para a gente lembrar, a questão trata de vírus, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar, estrutura acelular, né? Caso apareça numa prova, por que que não tem célula? Aí você poderia responder, sem membrana, né? Não tem membrana. Ah, professor, então posso dizer que toda célula tem membrana? Pode, é óbvio, toda célula tem membrana, não existe célula sem membrana. Sem membrana, sem citoplasma, né? Tá aí, ó. Citoplasma é característico também de toda célula, estrutura presente em toda célula, região de atividade metabólica, onde está concentradas as organelas citoplasmáticas. E a organela essencial para uma célula crescer, desenvolver, né, e realizar suas funções. Não tem ribossomo. Se não tem ribossomo, adeus síntese de proteína. Lembra que o papel fundamental de qualquer célula, o tempo todo, e o que mais consome energia é a constante síntese de proteína. Provoca o crescimento da célula, aumento do volume celular, aumento da capacidade de realizar suas funções, funções no citoplasma, fora da célula, tudo desempenhado por proteínas produzidas pela estrutura celular, né? Além de ser acelular, 2, né, sem metabolismo próprio. Se perguntasse por quê, se não tem ribossomo, não tem como metabolizar. Ainda poderia botar 3, além de ser acelular, não ter, né, metabolismo próprio, só reproduz dentro de uma célula hospedeira. Então é um parasito intracelular obrigatório. Não esquecer isso quando uma questão aparecer sobre vírus, desenhando basicamente um vírus bem básico aí, ó, aqueles que podem aparecer em questões para você, até mesmo nas questões de engenharia genética. Aqui estaria a parede celular de uma bactéria de peptídeo glicano, uma bactéria com parede celular de peptídeo glicano, e aqui basicamente eu tenho o que a gente chama de cápsula viral, que é uma estrutura obrigatória em todo vírus. Cápsula viral e material genético na parte interna, que é o genoma do vírus, correto? Então, em termos de estrutura, cápsula aqui, em termos de estrutura, genoma aqui, são os dois principais constituintes de um vírus. Tranquilo, gente? Legal? O que você marcaria aí nessa questão? Seria marcar, sem dúvida, letra A, os vírus são estruturas, letra B, acelulares. Fechou? Como está no tópico 1 aí no nosso quadro. Espero que tenha ficado entendido. Vamos dar uma olhada na próxima questão. Voltando para a gente poder analisar a nossa questão 54 de biologia. Lembrando que a nossa questão 54, né, da prova da UEMA do ano passado, de 2020, trata-se de uma questão de ecologia. Então vamos botar aqui. Legal. Tá aí a terceira questão de ecologia da prova. Terceira questão de ecologia da prova. Questão 54, terceira questão de ecologia da prova. E a questão trata de um tópico importante, que são as relações entre os seres vivos. E aí, só te lembrando, antes da gente olhar a questão, que a relação pode ser do tipo
harmônica, né, quando não tem prejuízo para ninguém que está se relacionando. E a relação pode ser do tipo desarmônica, bota assim, ó. Desarmônica quando ela é uma relação do tipo negativa. Olha aí que bacana. Relação harmônica ou relação desarmônica. A harmônica pode ser entre seres da mesma espécie, como pode ser entre seres de espécies diferentes. E a desarmônica também. Então a relação também pode ser uma relação intraespecífica, a relação também pode ser uma relação interespecífica. Intra quando for da mesma espécie e inter quando for de espécies diferentes. Então, sempre que se deparar com uma questão de relações, a primeira coisa que você vai olhar é se essa relação é harmônica ou desarmônica. Ninguém é prejudicado. Legal. Ah, professor, tem alguém na relação que não ganha nada com ela. É prejudicado? Não. Então, continua sendo harmônica. Só é desarmônica se causar prejuízo para alguma espécie que estiver se relacionando. Do contrário, sempre é harmônica. Aí você vai observar, depois disso, se os seres que estão se relacionando são da mesma espécie ou se eles são de espécies diferentes, né? Se forem da mesma espécie, aí relação harmônica intraespecífica. Se forem de espécies diferentes, relação harmônica interespecífica. Tranquilo? Vamos dar uma lida agora na questão. Questão 54, prova da UEMA 2020. A Baixada Maranhense é formada por planícies baixas que alagam no período da chuva, criando enormes lagoas. As principais atividades econômicas da área apoiam-se nos recursos pesqueiros abundantes, nos lagos, nos rios da região e na pecuária extensiva. Nesse setor, a maior concentração de gado é empregado na bubalinocultura, né? Seria a criação de búfalos, no caso, né? Em razão de os búfalos serem os animais mais bem adaptados às condições da região. Na região da Baixada Maranhense, os búfalos alimentam-se de partes das plantas, não chegando a matá-las. A observação aí, não chegando a matá-las, é fundamental, correto? Esta é uma importante relação ecológica, visto que, ao comer as plantas, os animais assimilam a energia captada da luz solar, que é transferida aos demais níveis tróficos de uma cadeia. Em contrapartida, há pássaros, normalmente pequenas garças, que se alimentam de carrapatos e outros parasitos que vivem no dorso dos búfalos, com isso livrando o animal desses hóspedes indesejáveis, né? No caso, a relação do carrapato aí, nitidamente, seria uma relação de parasitismo, né? Assim, a relação da ave com o búfalo seria uma relação positiva, mas que não existe entre eles um grau de dependência, então não poderia ser um mutualismo, não poderia ser uma simbiose. A relação é facultativa, ela existe, mas pode deixar de existir a qualquer momento, né? Assim, e ao se alimentar de plantas, não tenha dúvida, né, que um animal que se alimenta de planta está realizando sobre ela um predatismo. Como a relação é animal, né, vegetal, aí se chama de herbivorismo, seria o termo correto. Então, a pergunta é, os tipos de relações ecológicas entre os búfalos e as plantas? Tranquilamente, herbivoria. Está ali na letra D, herbivoria. Poderia ser a letra A? Poderia. Se tivesse predatismo, não está errado, visto que a herbivoria é um tipo de predatismo. Também, extremamente importante lembrar. Mas você iria ali porque é específico. Herbivoria, não é? E a relação entre as garças e os búfalos, como está na questão, né, são, respectivamente, aí no caso, a protocooperação. Lembrando que protocooperação seria um mutualismo facultativo. Olha comigo no quadro rapidinho, para você visualizar. Observa um detalhe importante. Eu tenho, vamos lá, predatismo, no caso aí, uma relação, mais precisamente uma relação chamada de herbivoria. Não está errado dizer que uma espécie do outro, onde ela é positiva e negativa, né? E eu tenho, segundo, uma relação chamada de protocooperação.
protocooperação. A protocooperação é aquela relação positiva, onde todos são beneficiados, mas é uma relação onde não existe entre os seres que participam da relação dependência. Lembrar que é sempre a dependência que determina a diferença entre a protocooperação e uma relação que tu chama de mutualismo. No mutualismo, a relação também é positiva, mas não pode nunca esquecer que mutualismo apresenta um alto grau de dependência entre os seres que fazem parte da relação. Os líquens, né? Além dos líquens, as micorrizas, as bacteriorrizas. Alta dependência, o que não existe aqui. Então, isso aqui seria uma relação do tipo obrigatória, né? Assim, isso aqui seria uma relação do tipo facultativa. Fechou? Espero que tenha ficado entendido mais essa questão. E aí a gente volta para analisar a próxima. Vamos analisar a próxima. A questão 55 da prova da UEMA de 2020 também era uma questão de biologia. É importante dar uma observada com calma nela, uma analisada na questão. É uma questão bem simples de ser respondida, mas que se fosse, né, fazer uma questão um pouquinho mais aprofundada, teria sobre o assunto inúmeros detalhes que poderiam ser comentados. A questão trabalha seres vivos, com um olhar voltado para o processo biotecnológico, da produção de produtos de interesse para a nossa espécie, como bebidas, comidas, né, assim, indústria alimentícia, indústria de bebidas e até mesmo a indústria farmacêutica que utiliza de diversos seres para produzir, né, substâncias que são usadas na comercialização aí, de medicamentos. A questão 55 diz o seguinte, vamos dar uma olhada nela agora. A produção de bebidas alcoólicas é realizada por meio da fermentação de diferentes ingredientes. O vinho, por exemplo, é fabricado a partir da fermentação da uva, já a cerveja é produzida pela fermentação da cevada. Tal processo se dá devido ao fato de alguns organismos obterem energia pela quebra de açúcar, produzindo gás carbônico e álcool etílico. Na ausência do oxigênio, no caso, esses seres vivos preferem se desenvolver em ambientes úmidos, né? Podem apresentar quitina em sua parede celular, glicogênio como produto de reserva, são eucariontes, heterotróficos e contêm o maior potencial enzimático encontrado no planeta. Olha uma narração muito linda da descrição do que seria um fungo, né? Quando ele começa a partir de esses seres vivos. Então volta comigo, só para a gente analisar rapidinho. A questão nitidamente trabalha um grupo, né, que faz parte de um reino chamado reino fungo. Todos os fungos estão classificados dentro desse reino, formado por seres que são eucariontes. Então não pode esquecer o domínio que o grupo faz parte. De acordo com a classificação de Carl Woese, são eucária. Além de eucariontes, está na própria questão, são heterótrofos, né? Não tem capacidade de produção de composto orgânico, de metabolização, de síntese de composto orgânico. Eucariontes heterotróficos, né? Outra característica interessante é que a digestão que eles realizam é uma digestão extracorpórea. Deixa eu botar assim, ó, porque aparece em provas. É aquela digestão onde libera enzimas no meio para digerir substâncias orgânicas. E é por isso que a questão te fala aí, um potencial enzimático, né, tipo assim, diferente de qualquer grupo já conhecido. E além disso, absorvem os nutrientes do meio, realizam um processo de absorção de nutrientes, ou como aparece em provas, nutrição por processo de absorção. Tá aí os fungos, um dos grupos onde mais se descobre, né, espécies novas todos os anos, correto? E são especializados, né, em realizar processo de fermentação, né? Tá aí, ó, fermentação. São fermentadores? Grande parte sim, né? Produção de queijo, Roquefort, produção de queijo camembert também, no caso penicillium, que é utilizado.
né? Penicílio roquefort, penicílio camembert, penicílio notatum, usado na produção de penicilina, né? Um dos antibióticos mais conhecidos e mais utilizados, que é utilizado muito no tratamento de sífilis, por exemplo, que é uma DST, e usados na produção de alimentos, como cerveja, vinho e pão. Quem é ele está sempre nas provas de vestibulares, né? Saccharomyces. Assim, ó. Cerevisiae. Olha aí, ó. Pode, se estiver anotando, ó, pode sublinhar, é nome específico, ó. Conhecido como fermento de padaria, né? Assim, conhecido como fermento de padaria. Tá aí, ó, muito usado na produção do pão, usado na produção de vinho, usado na produção de cerveja também. Realiza a quebra da glicose na ausência de oxigênio, produzindo álcool, produzindo CO2 e liberando água. Tá aí o processo. Fermentação que tu chama de fermentação alcoólica, o álcool produzido, nem duvida, é o etanol, é o álcool etílico, correto? Lembra sempre numa prova que ele é anaeróbio, né? Não pode esquecer o termo. Facultativo, né? Facultativo. O que significa dizer que só produz álcool etílico na ausência de oxigênio. Porque se tiver O2, ele vai sempre utilizar do processo aeróbico. Tranquilo? É unicelular o fungo e é uma levedura, porque todo fungo unicelular se chama de levedura. Fechou? Pelas características descritas na questão aí, ó, conclui-se que esses organismos são denominados, não tenha dúvida, leveduras. Letra C. Tranquilo? Espero que tenha ficado entendido, espero que eu tenha ajudado, né? Estamos aqui com o nosso curso EMA Online e a resolução das provas vão estar presentes na plataforma. Faça, né, um bom uso do curso, dê uma analisada nas questões e voltamos para responder as outras provas dos anos anteriores. Até a próxima.